Olá, meu nome é Ana Paula, eu sou doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da Universidade de Brasília. Meu orientador de doutorado é o professor Emerson Dionísio Gomes de Oliveira. Eu também sou professora do Departamento de Museologia da Universidade Federal da Bahia. E o artigo, o texto apresentado aqui hoje, é parte das minhas reflexões da minha pesquisa atual de doutorado, enfim, da tese, e que a tese ela gira em torno dos vestígios que estão em museus brasileiros, né? Então, o título do artigo apresentado aqui para a ANPAP é O Desdobramento Performativo da Performance no Pós-Acontecimento. Eu vou analisar especificamente uma obra, uma performance, a partir dessa fotografia, né, que é uma fotografia, né, o nome da obra melhor dizendo, a obra é o Experimento 2, estudando o vermelho em dilúvio, relato de experiência em 2013, Salvador, Bahia, da artista Musa Michele Mathiusi, uma artista de São Paulo. Essa fotografia, eu estou encarando ela como vestígio, e de uma autoria, né? A autoria dessa imagem é de um fotógrafo que acompanhou a performance, né? E o nome dele é o Hirozuki Kitamura. Então, é muito importante já localizar a gente nessa fotografia, percebendo que não é só a performance da musa Michele Mathiusi, mas também a gente está vendo a poética, a autoria do Hirozuki Kitamura a partir dessa imagem. Eu estou pensando no vestígio como esse desdobramento da ação performática, portanto, aquilo que faz com que a gente conheça a ação, né, e enfim, de forma enquadrada, recortada, mas é a partir do vestígio que nós nos deparamos e acabamos e conhecemos, né, a ação. E aí eu penso o vestígio em duas possibilidades: o vestígio intencional, ou seja, a artista, junto com outras pessoas, teve intenção de produzir fotografias, vídeos, deixar objetos com a intenção de que eles sejam apresentados e exibidos em uma outra circunstância, como também o vestígio sem intenção, que é aquilo que é apenas um resquício da ação e que pode não ser utilizado no futuro, mas que também pode ser utilizado e pode ser dado algum tipo de intenção para ele no futuro, como já aconteceu com outras obras de performance. Então, é pensar esses sentidos de vestígios, nessas intenções de preservar ou não, de, por exemplo, ser também material para reperformação, ou mesmo para gerar outras linguagens, como foto performance e vídeo performance. O texto está dividido em 3 tópicos, né? Eu estou trabalhando sob a perspectiva dessa performatividade dos vestígios, né? Ver esses vestígios, de como esses vestígios, eles, de alguma forma, reiteram e rompem com a ação e com a intenção da artista, né? E o segundo tópico é o contato com a obra a partir do vestígio, né? Então, é a partir do vestígio que eu consigo conhecer a obra nesse pós-acontecimento. Então, é um pouco disso, dessa relação entre obra e vestígio. E o último tópico são essas autorias múltiplas, né? Não só a autoria da musa Michele Mathiusi, mas também a autoria do Hirozuki Kitamura e também do Roberto Conduru, como curador de uma exposição em que essas imagens, essas fotografias do Hirozuki, da ação da Michele Mathiusi, aparecem, né, nessa exposição. Aqui a gente vê também um vestígio que é o relato da artista em relação à ação performática, né? Ela vai atribuir a história de vida dela e com a experiência que ela está tendo na cidade de Salvador, que está chovendo muito naquele momento, em 2013. É uma cidade que chove muito, né? Então, ela vai falar sobre essa relação da chuva e da história de vida dela, como quando criança, quando ela morava numa casa e tinha chuvas lá em São Paulo, em que ela e a família tinham que ir para uma escola, né, para um pátio de uma escola. Então, ela diz que é um procedimento que ela está ritualizando desse momento, né, dessa história de vida dela, né, ela como uma mulher preta, e como isso está atrelado à construção, à poética dela, né, as questões de gênero, essa narrativa de si, nas questões de gênero e da negritude.
Então, pensar nessa performatividade, né, mais uma vez, pensar nessa performatividade por meio dessa reiteração e desse rompimento com a ação e com a intenção, né? Então, como eu estou dizendo que o vestígio é esse enquadramento e esse recorte, é importante a gente perceber o quanto ele se conecta, né, o quanto ele se distancia e se aproxima da ação performática, né, que aconteceu naquele momento, sem fazer com que o vestígio seja a ação, mas que ele seja parte dessa ação, né? Como se ele trouxesse notícias do que aconteceu naquele momento, né? Mais uma vez, eu digo que a poética da artista está completamente atrelada à história de vida dela e da negritude. Ela diz que ela é uma estudiosa do feminismo radical norte-americano, né? Feminismo negro radical norte-americano, corrigindo. E isso está muito envolto à poética dela, e isso tem muito a ver com as estratégias dela como artista e como ela se insere também no sistema da arte. A exposição que eu menciono é sob a curadoria do Roberto Conduru, que é o Negros Indícios, que ocorreu em 2017 na Caixa Cultural, e que o Roberto Conduru também é autor, né? Ele também tem essa autoria no sentido de ter selecionado essas imagens da obra e mostrar essa ação performática a partir dessas imagens do fotógrafo que eu cito, né? Ele vai também, o Kunduru vai entender as performances, não só da Michelle Mathieusi, mas as dos outros artistas que aparecem em Negros Indícios como indício, né? Como um indício de sobrevivência, de luta, de resistência, né? E indexando toda uma pluralização sobre essa negritude, né? Que não é uma só e que vai se dar de várias formas a partir das diferentes poéticas e as obras dos artistas. Eu também estou enfatizando a autoria das fotografias, né? É importante a gente perceber que não é só aquilo, não é só o recorte da ação da Michelle Mathieusi, mas o enquadramento e o recorte realizado pelo Hirozuki Kitamura, né? Então, é muito importante a gente perceber que você tem um olhar dele, né? Então, pensar que esses vestígios, eles se inscrevem e subscrevem a performance nesse pós-acontecimento entre presenças e ausências. Portanto, a gente está falando do Hirozuki, que estava acompanhando a ação performática, e a gente também está falando da performer, ou seja, da Michelle Mathieusi durante a ação, né? E a gente também está falando dessa seleção do Roberto Conduru, no Negros Indícios. Então, são essas presenças e essas ausências, né? E a própria recepção desse trabalho, dessa ação. Mais uma vez, a gente conhece muito das performances a partir desses vestígios, né? A partir dessas relações e dessas conexões possíveis e complexas de ativação sobre aquela ação, né? Eu estou à disposição para quaisquer dúvidas. É uma questão que é muito cara a mim, porque muitas vezes os vestígios, eles são completamente desconsiderados para se pensar performance, e eu acho que eles nos trazem uma potência muito importante para pensar essas ações, né? Eu agradeço pela oportunidade de apresentar o meu trabalho, está aí meu contato, e espero trocar várias informações e questões com vocês todas e todos. Muito obrigada.